Pessoal, hoje eu quero falar para vocês de uma cirurgia que a gente realizou bem recentemente. É uma paciente que ela fez um bypass conosco há 2 anos. Uma paciente extremamente disciplinada, né? Ela faz tudo que a gente orienta. Uma paciente que perdeu muito peso, ficou muito bem. E o que aconteceu? Ela me ligou de manhãzinha que ela estava se sentindo muito mal. No pronto-socorro foi feito um diagnóstico de uma anemia grave, né? E daí conversando com ela, essa anemia provavelmente era decorrente de um sangramento no trato gastrointestinal. Então a cirurgia dela era um bypass. Então assim, vou fazer um desenho do trato gastrointestinal normal, né? Esse é o trato gastrointestinal. Então, na cirurgia do bypass, o que a gente faz? A gente faz um grampeamento, cortando, seccionando o estômago aqui, deixa ele com volume de mais ou menos 50 ml. Aí a gente conta a primeira alça fixa aqui embaixo, depois do duodeno, que é o ângulo de trás, conta em torno de 1,20 m e corta essa alça aqui. Então, esta paciente, ela vai ficar com um desenho assim: esôfago, o estômago novo, que a gente chama de pouch, a alça do intestino que eu cortei ali embaixo vem aqui em cima, que a gente vai chamar de alça alimentar, e o estômago, que fica excluído do trato gastrointestinal, fica dentro do abdômen, né? A gente não tira esse estômago excluído. Então, na prática, o que acontece? Todo o alimento desce por esse estômago novo pelo pouch, desce pela alça alimentar, e o estômago que está excluído, ele continua produzindo a sua secreção natural. Então, essa paciente, ela fez a endoscopia, a gente não detectou nada de errado com o pouch, com a cirurgia dela, né? Então, o ponto de sangramento não era aqui. Então, o caso dela foi um caso bem comum. Por quê? O sangramento vinha do estômago excluso dela. Por isso veio a necessidade da cirurgia. A gente pegou esse estômago excluso, aproximou ele da parede e conseguiu entrar com o endoscópio aqui dentro. Então eu fiz um corte no estômago excluso dela, o endoscopista entrou com o endoscópio aqui e identificou uma úlcera, que é uma lesão que estava sangrando ativamente aqui no estômago excluso. Então qual que foi a conduta? A gente operou e retirou o estômago excluso dessa paciente. Parou de sangrar, a gente resolveu o problema e deu alta para a paciente. Por que essas úlceras se formam? A principal causa é o H. pylori, aquela bactéria que pode viver no estômago. Por isso que toda vez que a gente vai submeter o paciente à cirurgia bariátrica, a gente pesquisa a presença do H. pylori na endoscopia. Essa paciente não tinha H. pylori. Segunda causa, uso de anti-inflamatórios. Por isso que a gente sempre orienta o paciente que ele deve perguntar para o médico cirurgião quais remédios ele pode ou não usar. Então essa paciente, ela tinha feito uso de anti-inflamatório por pouco tempo. Muito provavelmente isso tenha contribuído para a úlcera no estômago excluso dela. Mas o importante é que ela ficou curada do problema dela.